Oi, eu vou falar sobre NR37, do item 37.1 ao 37.3. O 37.1 fala basicamente sobre o objetivo da norma, que seria saúde, segurança e vivência a bordo de uma plataforma de petróleo para os trabalhadores. O 37.2 seria os campos de aplicações, que seriam as plataformas de extração, armazenamento e transferência de produtos extraídos, e as UNS, que seriam as plataformas de manutenção e segurança. As plataformas UNS, que são estrangeiras, têm até 6 meses dentro de águas brasileiras para ficar dentro da SNR e devem seguir regras estabelecidas em convenções internacionais. Só que, quando a instalação é temporária, não se aplica se o tempo for abaixo de 3 meses. Então, se a plataforma tiver um tempo temporário, bem óbvio, abaixo de 3 meses de instalação, não será necessário. Se ela ficar apenas 2 meses em territórios brasileiros, não será necessário. O 37.3, basicamente, as responsabilidades. É garantir o transporte que seja adequado para a plataforma, garantir a higiene e saúde, controlar o acesso, que todos os trabalhadores tenham treinamento adequado, prestar informações para a empresa contratante de acordo com o seu serviço e conferir as permissões de trabalho. Precisa também revisar previamente o serviço prestado, caso seja para uma permissão de trabalho em algum lugar confinado ou algo do tipo. A empresa deve seguir serviços e requisitos de acordo com a segurança e saúde especificados pelo contratante. Cabe também aos trabalhadores trazer para a plataforma a quantidade necessária de medicamentos para o próprio uso, caso necessário continuamente, e também seguir as leis e regulamentações do ambiente, para não ocorrer nenhum acidente. Esse basicamente é a NR37 do item 37.1 ao 37.3. Boa tarde, me chamo João, sou do terceiro Z, tenho 17 anos e vim apresentar a NR37 aí. NR37 sobre ponto 4 aí, obrigações do empregador. Garantir a capacitação e o treinamento adequado de todos os trabalhadores, incluindo reciclagem periódica. O segundo ponto aí é fornecer equipamentos de proteção individual, mais conhecido como EPI, e coletiva, mais conhecido como EPS, compatíveis com os riscos identificados. O terceiro ponto é elaborar e manter atualizados os procedimentos operacionais de segurança e as instruções de trabalho. O quarto ponto é realizar a avaliação de riscos e o mapeamento das atividades, comunicando aos empregados aos perigos existentes. Ponto. Agora eu vou falar sobre as 37.5. Obrigações do empregado. Cumprir as normas de segurança, utilizando corretamente os EPIs fornecidos. O segundo ponto é participar dos treinamentos e das reciclagens programadas, colaborando com a melhoria dos procedimentos. Tem que colaborar. O terceiro ponto é comunicar ao empregador imediatamente situações de risco, falha nos equipamentos ou acidentes de trabalho. O terceiro ponto é zelar pela conservação dos materiais, equipamentos de segurança sob sua responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, né? Não pode... 37.6, a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho. A empresa deve constituir composta por representantes do empregador e dos empregados, com paridade de gênero quando possível. Compete à comissão elaborar e acompanhar o Programa de Prevenção de Riscos, mais conhecido como PPR, aí, específico para atividade de segurança patrimonial. O terceiro ponto aí é analisar os acidentes de trabalho e propor medidas corretivas, promover campanhas de conscientização e treinamento em SST. E por último aí, avaliar periodicamente a eficácia das medidas de proteção adotadas. Essa foi minha parte do trabalho e é isso. Boa tarde, eu vou falar sobre a NR37, o objetivo e o campo de aplicação. A NR37 estabelece os requisitos de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho para que todos que atuem em plataformas de petróleo que operam nas águas jurisdicionais brasileiras, AJB. O campo de aplicação define onde é e para quem a norma vale. A 37.2.1, aplicação, se refere a plataformas nacionais e estrangeiras que operam no Brasil, Unidade de Manutenção e Segurança, UMS, autorizados a atuar na JB.
Definição. A norma entende como plataformas: instalação usada para perfuração, produção, intervenção, pesquisa, exploração ou armazenamento de petróleo e gás, fixas ou flutuantes. A UMS, Unidade de Manutenção e Segurança, são embarcações dedicadas à manutenção, construção e montagem de plataformas, podendo se conectar a elas por sistemas como gangways. 37.2.2 Plataformas integradas permanentemente também são consideradas instalações marítimas para fins da NR37. A 37.2.3, que são as plataformas estrangeiras temporárias. Plataformas e UMS estrangeiros com operação temporária, até 6 meses, podem atuar se atenderem às exigências da NR37 ou às normas internacionais equivalentes e forem certificadas por entidades reconhecidas pela Autoridade Marítima Brasileira. A 37.2.3.1, que é a exceção. A regra acima não vale quando os intervalos entre duas operações temporárias forem menores que 3 meses. Nesse caso, elas devem cumprir todas as exigências da norma. E é isso, obrigado. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique do terceiro Z. Vou falar sobre a norma regulamentadora 37, da 37.9 e a 37.10. A 37.9 fala sobre os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Fala como os trabalhadores devem usar os EPIs adequados, o capacete de segurança, o óculos, as luvas, as botas e mais isso. Aí tem a 37.9.2, que são os EPIs que são fornecidos gratuitamente pelo empregador. Aquela vez que você entra numa empresa e são fornecidos para você os EPIs adequados para você trabalhar naquele local. Aí a 37.10 é a sinalização de segurança. 37.10.1 são as plataformas que devem ter sinalização de segurança clara e visível, incluindo placa de advertência, sinalização de emergência, indicação de rotas de fuga. E a 37.10.2, que é que ainda falando sobre a sinalização, que deve ser mantida em boas condições e atualizada regularmente. Então sempre tem que estar tendo aquela atualização ali para as pessoas saberem onde que é a área, como que é a plataforma, para ter aquela sinalização sobre o estado da plataforma. Esses itens que eu acabei de falar, eles irão garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em plataformas de petróleo, além de promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Então, essa foi a minha apresentação, essa foi a minha parte, foi as duas NRs bem básicas, como a dos EPIs, que são coisas fáceis de fazer, né? São coisas básicas que você aprende. Aí a 37.10, que é a sinalização de segurança, né? Que é bom para você sempre estar ali esperto na hora de fazer alguma coisa, na hora de colocar certas coisas em devidos lugares. E é mais sobre isso. Boa tarde, meu nome é Flávio Borges, do terceiro Z, e eu vou falar sobre a NR37, da 37.7 até a 37.8. Bom, começando a 37.7, eu vou falar das condições de convivência. 37.7.1. As plataformas devem ter condições adequadas de convivência, incluindo áreas de descanso e lazer, alojamentos confortáveis e limpos, serviços de alimentação e bebidas. Seguindo agora a 37.7.2, as plataformas devem ter um plano de contingência para situações de emergência, incluindo evacuação e resgate. 37.8. Treinamento e capacitação. 37.8.1. Todos os trabalhadores devem receber treinamento e capacitação para realizar suas atividades de forma segura e eficiente. 37.8.2. O treinamento deve incluir conhecimento da NR37 e outras normas aplicáveis, procedimentos de segurança e emergência, uso de equipamento de proteção individual, EPI. Agora eu vou falar sobre a 37.8.3. A capacitação deve ser realizada antes da admissão do trabalhador, periodicamente, para manter a qualificação. Esses itens visam garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em plataformas de petróleo, além de promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Essa foi minha parte.
Na NR37, na seção 11, se refere ao procedimento de acesso e transferência de trabalhadores para as plataformas de petróleo. Ela estabelece que o deslocamento desses trabalhadores preferencialmente deve ser feito através de helicóptero e também regula o transporte marítimo por meio da passarela estabilizada ou cesta de transferência, além de proibir o uso de cordas e correntes. A utilização de helideck da UMS, Unidade de Produção, acoplada por passarela estabilizada, é permitida para embarque e desembarque. O transporte aéreo deve seguir requisitos de segurança estabelecidos pelas autoridades competentes, como manutenção regular das aeronaves e qualificação dos nossos pilotos. Já na seção 12, fala sobre as condições de vivência a bordo. Essa seção de norma aborda os aspectos que garantem a qualidade de vida e conforme aos trabalhadores embarcados, incluindo os alojamentos, que devem ser seguros, confortáveis, com ventilação adequada, controle de ruído e iluminação apropriada. As instalações sanitárias devem ser suficientes, limpas e separadas por sexo, com chuveiros, lavatórios e vasos sanitários em números adequados. Áreas de lazer e descanso. A norma exige espaço para recreação, leitura, televisão e atividades físicas. Afinal, também tem que ter um descanso, né? A lavanderia e a rouparia devem existir instalações para lavagem e troca de roupa, de cama e banho. E privacidade e segurança, que é essencial em todo o ambiente, e acessibilidade para aquelas pessoas com deficiência. Já na seção 13 da NR37, é sobre alimentação a bordo. Essa seção de norma estabelece diretrizes para garantir que os trabalhadores tenham acesso à alimentação segura, adequada e nutritiva durante o período embarcado. Os principais pontos incluem a qualidade dos alimentos, que deve ser preparado com alimentos seguros nos ingredientes, respeitando as normas sanitárias e nutricionais, higiene e segurança alimentar, com a manipulação, o preparo, armazenamento e distribuição dos alimentos, que deve seguir uma boa prática de higiene. O treinamento dos manipuladores de alimento, que os profissionais responsáveis devem ter um treinamento adequado para que ocorra tudo certo. Refeições balanceadas, que devem atender às necessidades nutricionais dos trabalhadores, considerando o esforço físico e o tempo de embarque. Ambiente adequado para as refeições, deve ser áreas de alimentação limpa, confortáveis e com capacidade suficiente para atender a todos os trabalhadores. Controle de pragas e contaminação, para que não apareça nenhum bicho, nenhuma barata para assustar nossos trabalhadores. NR35 e T14. A norma exige climatização contínua e adequada nas áreas de vivência de trabalho que demandam atenção constante, seguindo padrões da Anvisa e do Ministério da Saúde. Em caso de contaminação do ar, o plano de resposta de emergência PRE deve ser adicionado com o retorno às atividades só após a avaliação técnica nos camarotes e módulos habitacionais. O sistema deve ter controle individual de temperaturas, alertas ajustáveis para direcionar o ar e operar com baixo ruído e vibração, garantindo conforto e descanso. A manutenção dos equipamentos deve ser anual e feita por profissionais qualificados. Seção 15. A sinalização nas plataformas deve seguir regras claras para garantir segurança e comunicação eficaz. Baseado na NR26. Ela utiliza código de cores visuais em quadros de aviso e, em caso de trabalhadores estrangeiros, as mensagens devem estar também em inglês. A sinalização contra incêndio deve seguir a BNT NBR 16820 e as tubulações devem ser identificadas conforme a BNT NBR 6493, com faixas e setas indicando o fluxo. Locais com radiação ionizante precisam exibir o símbolo internacional trifolinho. Além disso, cartazes sobre higiene das mãos devem estar presentes em áreas de alimentação e sanitárias, reforçando práticas de saúde e prevenção. Pode fazer outra? Seção 16. As inspeções mensais devem ser realizadas pela operadora da instalação, conforme o cronograma anual definido pela SEMS e informado a CIPLAT. Sempre que possível, membros da CIPLAT devem participar. Cada inspeção deve gerar um relatório detalhado com o nome da plataforma, a data, local, participantes com assinatura, dependências anteriores e suas situações, não conformidades e recomendações. O relatório também precisa incluir prazos e responsáveis pelas ações corretivas. Após finalizado, o documento deve ser aprovado pelos responsáveis legal, apresentado na reunião da CIPLAT e anexado à ata, garantindo transferências e restabilidade.
A seção 17 do NR37 vai falar sobre inspeção e manutenção. Vai definir cronogramas e prazos como requisitos mínimos para se atender. Deve seguir a NR12 também em seus processos. Trabalhos que usam drones devem seguir órgãos de regulamentos como a Anatel, a ANAC e a Inmetro. E a permissão de trabalho deve ter medidas de emergência e de resgate também, caso ocorra alguma situação que precise disso. A seção 18 da NR37 vai falar sobre procedimentos operacionais e organização do trabalho. Ou seja, tudo que ocorrer de algum procedimento, de treinamento, deve ser documentado de forma clara e acessível para todos os funcionários lerem. Os procedimentos acontecem de forma bienal e podem ser revisados e alterados em casos específicos, como o SESMIT fazer uma solicitação. E em questão da organização do trabalho, vai ser conforme a NR17, a NR de ergonomia. Já a seção 19 da NR37 fala sobre instalações elétricas. Essa seção pede para seguir a NR10, caso essa esteja omissa, se segue outra norma regulamentadora nacional. Caso uma nacional não possa ser seguida, se segue uma internacional. E caso não consiga essa internacional, se segue o código MODO. Essa parte também fala sobre trabalhadores estrangeiros que, desde que estejam aprovados e aptos para o trabalho, podem seguir. A seção 20 da NR37 vai estabelecer requisitos para garantir a segurança das operações de movimentação e transporte de cargas em plataformas. Também vai falar de operações críticas, que vão exigir procedimentos específicos, como a permissão de trabalho. Aqui também fala que somente trabalhadores capacitados vão ser capazes de realizar operação em equipamentos de movimentação, como de guindastes, guinchos e talhas. Os riggers, sinaleiros e operações devem receber treinamento próprio, conforme requisitos da NR37. Os equipamentos devem estar em condições perfeitas, caso contrário não pode ser usado. E ele também fala um pouco sobre isolar as áreas e o que fazer quando uma área está isolada ou quando uma área está em operação. Na NR37 tem o anexo 3 e o anexo 4, em que o anexo 3 ele fala sobre o curso complementar para serviços elétricos em alta tensão. Ele tem como objetivo capacitar os trabalhadores a executar atividades em AT com segurança, considerando também os riscos elevados das plataformas de offshore. E ele tem que cumprir como carga mínima 16 horas. Dentro disso, tem a organização do trabalho, que ela é dividida em prontuário e cadastro de instalação e o planejamento de programação. Dentro disso tem análise de risco, os diagramas atualizados, registros de inspeções e modificações, além também de ter os métodos de procedimento de trabalho, que entra na organização também, que é o bloqueio de sinalização, procedimentos para áreas classificadas e etc. Também temos a condição de impeditivas, que é o mau tempo, vibração e balanço, falha na ventilação, detecção de gás e etc. Tem como riscos típicos em AT o contato com partes energizadas, indução eletromagnética, eletricidade estática, campos elétricos e magnéticos, arco elétrico, choque elétrico, exposições em áreas classificadas. E como prevenção a isso, tem os EPCs e os EPIs. Como EPCs, a gente tem as barreiras de sinalização, aterramento temporário, tem os painéis com enclausuramento adequado. E de EPIs, a gente tem as luvas de isolamento, viseira e roupa para arco elétrico, capacete, calçado de isolamento, tudo isso. As técnicas de trabalho com tensão tem a linha viva, que é uma atuação em partes energizadas com o uso de isoladores. Tem o potencial, que é o trabalhador equipotencializado com o sistema. Áreas internas, intervenção em salas elétricas, MCCS, painéis e subtensões offshore. No anexo 4, também a gente tem o curso, que é o curso básico de segurança e movimentação, que tem como carga mínima 20 horas, e é voltado para profissionais envolvidos em içamento de cargas, operações com guindastes, movimentação com telhas, guinchos e acessórios, transporte de pessoas por cestas, cabos ou equipamentos certificados. E o conceito básico do offshore tem como riscos
aumentados por vento, mar agitado, espaço reduzido, movimentação entre navio e plataforma. Também tem o perigo de balanço de carga. Também a gente tem as restrições da área devido à presença de atmosfera explosiva. E os equipamentos e acessórios que é usado, tem os equipamentos de guindar, que é o guindaste pedestal, offshore, tem os guinchos e talhas, a frame A e H Grant. Tem também como acessórios as manilhas, slings de aços, cinéticas, ganchos e etc. Além de inspeção e capacidade, que temos como inspeção visual a corrosão, trincas, deformações, desgastes por salinidade, efeito dinâmico devido ao balanço do navio, entre outros. A movimentação crítica, das cargas que exigem atenção especial, como as turbinas, motores, tubos e perfis, chapas e eixos, materiais perigosos como produtos químicos, cilindros, gás, etc. E incidentes e medidas preventivas a se ter, como incidentes, queda de carga, choque entre carga e estrutura, pega de vento, lesões por esmagamento. Como prevenção a gente tem o usômetro da área, perímetro de segurança, checagem de certificações, PT de movimentação. A gente também tem as práticas a bordo que tem que ser dadas, que é a simulação de içamento, operação com embarcação e de apoio, checklist obrigatório, ajuste de operação conforme a condição climática. E a capacitação é a base de segurança de offshore, né? Como o anexo L3 e 4 garante que os trabalhadores estejam preparados para atividades elétricas críticas, operações de movimentação de carga e transporte de pessoas, tomada de decisões seguras, prevenções de acidentes graves e entre outros. Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Laisla e estou realizando esse vídeo junto com a minha amiga Yasmin. Juntos iremos abordar sobre a NR37, que trata sobre a saúde e segurança do trabalhador em plataformas de petróleo em águas jurisdicionais brasileiras. Vamos focar especificamente nos capítulos 21 ao 30 e no anexo 5 e 6. Prosseguindo para o próximo, eu vou falar sobre o 21, que é o armazenamento de substâncias perigosas. O capítulo 21 fala sobre como guardar substâncias perigosas na plataforma de forma segura. Pode ser produtos como inflamáveis, tóxicos e etc. Tudo que pode causar um acidente se não for armazenado da forma correta. A norma orienta também que esses materiais devem ficar em áreas próprias, bem ventiladas, sinalizadas e com contenção para possíveis vazamentos. Também destaca a importância de separar produtos incompatíveis para evitar as reações químicas, que possam gerar incêndios ou gases tóxicos. Outro ponto muito importante é o treinamento. As pessoas que lidam com esses tipos de materiais precisam saber manusear da forma correta, como transportar, armazenar cada produto certinho para não ocorrer nenhum acidente. Resumindo, o capítulo 21 busca evitar acidentes e proteger tanto os trabalhadores quanto ao meio ambiente. Agora eu vou falar sobre o capítulo 22 da NR37. Nele vou abordar o tema de análise de riscos de instalações e processos das plataformas. O que isso significa na prática? Vou dar uma situação concreta para você entender. Imagine uma plataforma de produção de petróleo que possui diversas tubulações, vasos de pressão, sistema elétrico e atividades de movimentação de carga. A empresa responsável precisa realizar uma análise de risco dessas instalações, como identificar os perigos, avaliar probabilidades e consequências de falhas e definir controles adequados. Por exemplo, identificar o risco de vazamento de hidrocarboneto em uma tubulação, avaliar os efeitos de ignição, estimar a probabilidade de falha e definir medidas como inspeções, manutenção preventiva, detecção de gases, treinamento dos trabalhadores. Essa análise permite antecipar condições perigosas e adotar medidas antes que ocorra um acidente. No capítulo 23, vai ser falado sobre o sistema de detecção e alarmes de incêndio e gases. Nesse capítulo vai tratar dos sistemas que detectam o incêndio e gases perigosos na plataforma. Como o ambiente é auto-inflamável, qualquer segundo vai fazer diferença. A norma exige que detectores de fogo, calor, fumaça e gases sejam instalados em locais estratégicos. Esses sensores precisam estar sempre funcionando, passando por testes e manutenções regulares. Quando algo anormal é detectado,
o alarme deve ser imediato, tanto visual quanto sonoro, avisando toda a equipe para agir o mais rápido possível. O objetivo é simples: identificar o risco o mais cedo possível, dar tempo para evacuar e evitar acidentes maiores. Em sequência, no capítulo 24, a norma trata de inspeções e manutenções. Na prática, a plataforma deve ter um programa de inspeção periódica dos seus sistemas, equipamentos, tubulações, vasos, meios de acesso e etc. Deve existir manutenção planejada e preventiva, não apenas a corretiva. Por exemplo, verificar válvulas de segurança, verificar tubulações que suportam corrosão ou fadiga, assegurar que os sistemas de detecção funcionem. Em uma situação, se uma válvula de alívio estiver com prazos vencidos de teste, a inspeção detecta isso e planeja a manutenção antes da falha, evitando detenção ou risco de explosão. Capítulo 25. Proteção e combate a incêndios. Esse capítulo basicamente vai falar sobre tudo que envolve a prevenção e combate a incêndios. Ele determina que a plataforma tem que ter rotas de fuga claras, equipamento de combate disponível, sistema de extinção funcionando e brigadas treinadas. Mesmo quem não faz parte da brigada precisa ter o básico, que é saber como agir, para onde correr e o que não fazer em uma situação de emergência. Também existe simulados periódicos para poder fazer com que todos tenham uma noção de como vai funcionar no momento caso venha acontecer um incêndio. O capítulo 25 é basicamente o que ele vai exigir, é garantir que caso ocorra um incêndio, a resposta seja rápida, organizada e eficiente. No capítulo 26 da NR37, o foco é o sistema de detecção e alarme de incêndios e gases. A plataforma possui áreas onde há risco de acúmulo de gases inflamáveis ou combustíveis, por exemplo, no entorno de bombas, linhas de transportes de hidrocarboneto e tanques. Nesses locais, é necessário instalar sensores apropriados de detecção de gases explosivos ou tóxicos, sistemas de alarme auditivo e visual e integração com o plano de respostas à emergência. Por exemplo, se houver um vazamento de gás metano ou propano, o sensor detecta o gás, aciona o alarme, automaticamente ativa a ventilação ou bloqueia. Os trabalhadores devem saber como agir, evacuar ou isolar a área. Esse capítulo mostra como a NR37 exige infraestrutura técnica de segurança, muito além de EPI e treinamento. Exige sistemas ativos de detecção e alarme e monitoramento contínuo. Capítulo 27. Sistema de drenagem, tratamento e resíduo. O capítulo 27 fala sobre como a plataforma deve lidar com os seus resíduos e fluentes, evitando a contaminação do mar ou risco à saúde. Na NR, exige o sistema de drenagem, que é com que recolham a água suja, óleo e produtos químicos e que façam um tratamento adequado antes de fazer o descarte dessa água. Os resíduos precisam ser armazenados de maneira segura, identificados e enviados para uma destinação correta em terra firme. O foco é garantir responsabilidade ambiental e evitar danos que afetem a equipe e o oceano. Agora eu vou falar sobre o capítulo 28, que trata da proteção e combate a incêndios. A plataforma deve ter uma equipe treinada para combate a incêndios, equipamentos adequados, como extintores, sprinkles, sistemas de CO2, espumas e hidrantes, planos de ação e brigada de incêndios. Para quem não sabe, sprinkles são aqueles dispositivos que, quando chega o calor até eles liberam a água para poder apagar o fogo ou amenizar eles. Agora, imagine um cenário. Um incêndio acima de um deck causado por uma ignição de vapores de óleo. A brigada interna deve agir rapidamente, sistemas de hidrantes devem funcionar, rotas de evacuação devem estar livres, sinalização visível e o treinamento de abandono. Também, a norma exige inspeções desses equipamentos, manutenção dos sistemas e ensaios para garantir que funcionem num momento crítico. Esse capítulo mostra que numa plataforma de petróleo, o risco de incêndio e explosão é real grave. Então, a norma dedica atenção específica a essa parte. Capítulo 29. Comunicação e investigação de acidentes. Esse capítulo orienta como os acidentes e incidentes devem ser comunicados
registrados e investigados. A ideia é entender o que aconteceu, por que aconteceu e, principalmente, como evitar que aconteça de novo. A norma exige registros completos, investigações com metodologias adequadas e ações preventivas, depois que a causa for identificada. Transparência e análise cuidadosa fazem parte da cultura de segurança que a NR busca construir. E por último, o capítulo 30 está o plano de respostas à emergência. A operadora da plataforma precisa ter um plano claro, documentado, que defina as ações em casos de acidentes graves, incêndios, explosões, vazamentos, abandono da plataforma, resgate e evacuação. Por exemplo, se houver uma explosão no módulo do processo, o plano de resposta define quem aciona o alarme principal, quais equipes entram, como evacuar o pessoal, quais embarcações, resgates entrarão em operação e a comunicação com a base em terra. O plano também deve contemplar simulações e treinamentos periódicos, para que todos saibam exatamente o que fazer quando for real. Anexo 5. Curso complementar para operadores de guindaste. Basicamente, nesse anexo é definido o treinamento obrigatório para quem opera guindastes na plataforma. O curso tem no mínimo 20 horas de carga e aborda desde as tabelas de carga e ângulos de içamento até o risco específico do ambiente marítimo, como vento e movimento de plataforma. O operador aprende a identificar falhas, usar acessórios corretamente, se comunicar por rádio e agir em situações críticas. A partir da prática, é fundamental que tenha uma simulação de situações reais de operação. Esse anexo existe para garantir que o operador esteja totalmente preparado e trabalhe com segurança, reduzindo os riscos para todos a bordo. Finalmente, o anexo da NR37 estabelece o curso básico de segurança em operações de movimentação de carga e transporte de pessoas a bordo. Tá, mas e o que isso significa? Todo trabalhador que realiza operações de movimentação de carga ou transporte de pessoas na plataforma, como guindastes, içamentos, carga entre navios e plataformas, transporte em helicóptero ou embarcação de apoio, devem ter esse curso de formação. Por exemplo, antes de operar o guindaste embarcado ou subir numa embarcação de apoio transportando equipe, o trabalhador precisa conhecer as normas, os riscos envolvidos, os procedimentos de segurança, os EPIs exigidos, o checklist de operação, as condições meteorológicas e a sinalização. Esse curso melhora a segurança porque movimentações de carga e transporte de pessoas em meio offshore são extremamente críticas. Risco de queda de carga, risco de queda de pessoa ao mar, risco de colisão entre embarcações. Portanto, o anexo 6 é uma complementação prática da norma que exige capacitação específica para as tarefas de alto risco.